Olá, bem-vindos de volta ao Business Time. Eu sou Antônio Miranda e eu apresento este programa com Paola Tucunduva e Manuel Suete. Hoje, no Business Time, nós vamos falar de um assunto muito importante para você, empreendedor, que quer começar um negócio ou já tem um negócio aqui nos Estados Unidos, que é como lidar com as adversidades dos fatores externos, aqueles que você não tem controle. Então, fique ligado aqui com a gente, que a gente vai falar sobre esse tema. Mas antes da gente começar, clica aí no sininho, assine o canal, mande suas perguntas, seus comentários, e assim a gente vai trocando informações com vocês. A gente vai começar esse assunto hoje porque está todo mundo agora falando de um tema que está impactando a vida de muita gente, que é o coronavírus. E uma das pessoas mais importantes aqui que fala com vocês semanalmente está sofrendo muito com isso no negócio dele, que é o Manuel Suete. Manuel, para quem não sabe, tem uma empresa de turismo, de negócios muito sólida aqui nos Estados Unidos, que é a BTD, e ele está hoje sofrendo um pouco com relação a isso. O que está acontecendo no seu negócio e o que o coronavírus, um fator externo, está impactando em você, Manuel? Caramba, Antônio, na verdade, se a gente imaginar as proporções, as dimensões que essa crise está tomando, né, o impacto no meu negócio é nada diante do impacto na vida das pessoas, sobretudo a questão de risco de morte. Mas sem polemizar esse assunto, que todo mundo já está bem claro, eu acho que esse é um bom exemplo para o tema de hoje, né? Como é que você consegue prever? Eu sou uma parte dessa cadeia, né? Tem todas as aerolíneas, tem hotéis, tem empresas de carro, né? Todo mundo, imagina, se programou umas férias, se programou uma viagem de negócios e tendo que cancelar essas viagens agora por conta disso. Na verdade, os números são bem preocupantes, né? Eu estava olhando uma matéria do New York Times essa semana. Em 10 dias, entre finalzinho de janeiro, né, até a primeira quinzena de fevereiro, mais de 13 mil voos impactados por conta disso, né? Só na região da China, né, uma redução, né, entre 13 mil voos que voam, né, ali pela China, entre domésticos e internacionais, caiu para quase 1.600 voos. A China recebia, e a China também manda muita gente, né? Uma das grandes partes de turismo aqui nos Estados Unidos são chineses, né? Quase 2 mil voos diários que chegam aqui nos Estados Unidos caíram para 354. Então, você imagina como é que isso tem impactado essa indústria. E o impacto, ele não é menor, porque quando uma companhia cancela um voo, porque as pessoas vão deixar de viajar, aquele avião tem que ser redirecionado para outro local. Eu tive essa semana conversando com o pessoal da Delta e com outras companhias, como a Emirates também. Eles estão redirecionando aviões que são chamados o wide body, né, que são aviões grandes, tipo 777, que carregam 300 pessoas, 400 pessoas, direcionando para poder voar daqui, por exemplo, o Atlanta, Chicago, porque é a forma da companhia minimizar esse impacto, né? Agora me fala uma coisa, Manuel. Você já tem uma ideia de qual vai ser a redução de faturamento da sua empresa? É alguma coisa na faixa de 5%, 10% ou alguma coisa na faixa de 30%, 50%? Porque isso tem um impacto diferente, né? Muito boa pergunta, Paola. Como o nosso principal tráfego, né, é o que sai dos Estados Unidos, vai para a América do Sul e agora sai da América do Sul também para a Europa, o nosso impacto não é tão grande quanto empresas basicamente que vivem para o Atlântico. Né? Agora nós tivemos sim, pelo menos 10 clientes que tinham férias, cruzeiros programados em Singapura voando com uma companhia aérea. Né? Clientes que estavam indo para a Europa. Você vê, a Itália hoje virou um grande problema. As pessoas estão cancelando, já tinham suas férias marcadas. Você imagina que Spring Break está vindo aqui na Flórida, né? É a parada aqui pro pessoal, muita gente cancelando voos. Então a gente teve um impacto, eu diria aí de mais ou menos de 10%, né? Porque as pessoas cancelam esses voos, mas toda a cadeia está sofrendo, né? Hotéis, etc, etc. Você imagina que a Europa, que hoje a Itália, que virou um dos grandes polos aí, né? Da questão do coronavírus. A Itália, 15% do PIB da Itália depende do turismo. Emprega 50% da mão de obra lá. Então, Lucidade,
cidades como Milão, por exemplo, ali na região da Lombardia, estão praticamente vazias, né? Vazias. Minha irmã mora em Milão, eu falei com ela e ela falou, Paula, foi impressionante. Na sexta-feira a vida estava normal. Aí teve uma notícia de um primeiro caso, passamos o sábado, quando a gente chega no final do dia do domingo, já era um pânico, a cidade estava vazia, parecia uma cidade deserta, as pessoas saindo da cidade. Ela trabalha na Campari fechou o escritório, todo mundo trabalhando home office. A minha irmã tem meu sobrinho é pequeno, então resolveu sair da região de Milão para casa da sogra, para poder ficar mais protegida. Então é realmente uma situação que impacta. Agora, o outro impacto que está atingindo a muitos brasileiros aqui no sul da Flórida, né, Antônio, é o aumento do dólar, né? Quer dizer, o coronavírus com o risco de impactar a economia, o dólar ontem parece que bateu 4,5, né? Tá batendo valores muito altos, passando de 4,50, e aí muitas pessoas que estão aqui dependem de dinheiro, de renda que vem do Brasil. O que você tem ouvido sobre isso? O que você sente que as pessoas estão fazendo aí com essa preocupação dessa variação do dólar tão grande? Essa é um fator que está atingindo todo mundo aqui, né? E é importante que quem nos segue, quem está nos assistindo, como um dominó derruba tanta coisa. É impressionante. E isso aliado a outros fatores. As famílias que moram aqui, a gente sabe, muitas delas dependem de trazer recursos do Brasil, estão ali naquela situação. E aliado a isso, tem uma coisa que também está acontecendo bastante. Agora estão saindo muitas respostas de solicitação de green cards. E algumas pessoas estão recebendo respostas negativas. Então, junta coronavírus, que impacta no dólar alto, e ao mesmo tempo essas famílias estão recebendo a negativa de permanência aqui nos Estados Unidos. Então eu acho que esse programa é bom para a gente tentar compartilhar o que eu faço quando parece que está dando tudo errado. Né? O que aconteceu já com vocês e o que tem passado na cabeça de vocês como planos para lidar com essa situação? Para fechar esse assunto da pergunta inicial, eu vou dar um pouco do que eu tive que fazer para lidar com essa questão. São situações que a gente não controla, né, Antônio? Você acabou de dizer aí, guerras, crises. Alguns anos atrás a gente teve vulcão, né? E agora a gente tem uma epidemia. Então, a primeira reação que eu tive para o meu negócio era, primeiro, identificar quem está sendo impactado. Primeiro, ajudar aqueles clientes, porque é nessas horas que o cliente, né, mais valoriza o teu trabalho. Então, a gente identificou quem estava viajando, né, se prontificou a tentar ajudá-lo para tentar até cancelar aquele voo, mas manter aquela receita. Então, a primeira dica é a seguinte, aquela possível receita que você vai perder, ela pode se transformar numa receita para algum outro momento. Então, vai ter só um impacto de fluxo de caixa. Segunda ação rápida. As pessoas deixam de viajar por um período de turismo, mas elas têm as férias delas programadas. Então, você tem que buscar algum local que não esteja sendo impactado. Então, nós imediatamente buscamos aí alternativas, por exemplo, dentro do próprio Estados Unidos, né, ou mesmo no Caribe, etc., para dar como opção para essas pessoas. Então, buscar novos revenue streams. Essa seria a segunda dica que a gente acabou buscando fazer. E a terceira, que talvez seria a primeira, Paula, é como que eu reduzo os meus custos já. Sobretudo, você pode reduzir custo fixo, né? Como é que eu consigo reduzir meus custos variáveis? Uma campanha de marketing que estava para sair para uma ação, não bota ela na rua, porque você vai ficar sem aquele incremento de receita. Então, esteja preparado, né? Não deixe para depois, procure já buscar uma alternativa, e é um problem solving. Eu acho que o empreendedor vive com isso o tempo todo. Em situação inesperada, a coisa mais importante é a resposta imediata, né? Para que você, como uma gripezinha que você está tendo, para que não vire uma pneumonia. Essa tem sido a minha forma de encarar o problema. Tem uma questão muito importante nisso que você falou, que há coisas que você consegue atuar depois, né? Tentar fazer uma campanha nova. Isso no seu negócio, que é uma agência de viagens.
Agora, tem coisas que você pode se planejar esperando que vai acontecer alguma coisa ruim, né, Paula? Você tem um caso muito interessante da sua empresa que teve um incêndio enorme no Brasil. Como é que você se preparou para uma situação dessas? E, obviamente, a gente não consegue se preparar para tudo, mas eu sei que você estava preparada, né? Na verdade, Antônio, a gente não consegue muito se preparar. A gente nunca imagina que a lavanderia é um tipo de indústria que tem um risco de incêndio um pouco maior, porque mexe com tecido, com produtos químicos, muito equipamento, a parte elétrica e tal. Mas a gente nunca imagina que vai acontecer com a gente. Então, o fato é, tudo bem, a gente tinha um seguro, mas a gente não dimensionava o seguro para a realidade do negócio e nos pegou muito de surpresa. Então, foi realmente assim, o que eu acho mais importante para a gente lidar com essas adversidades que a gente não tem controle, e na minha opinião, o incêndio da minha lavanderia, ou a negativa de um visto, ou uma queda de receita, como na empresa do Manuel, ela tem o mesmo impacto. Então, o que eu percebo? Primeiro, a gente tem que respirar fundo para procurar manter um certo equilíbrio emocional. Não adianta se desesperar. Segundo, o que eu fiz enquanto a lavanderia estava pegando fogo? Eu vou ficar desesperada porque o bombeiro demora a chegar, porque tem menos água do que precisava? Vai adiantar eu ter esse tipo de preocupação? Não, não vai. Então, eu vou gastar a minha energia, o que eu vou fazer amanhã para atender os meus clientes, né? Então, eu acho que esse foi o meu foco. Eu acho que nos momentos de crise, a gente tem que pensar nas pequenas ações que eu posso fazer hoje e amanhã para minimizar o impacto desse problema. Então, acho que essa é uma dica. Então, mesmo para quem está recebendo uma negativa de um visto, não adianta se desesperar e acabar tomando ações que depois você se arrependa. Pense em pequenas ações que você vai começar a fazer para você buscar uma alternativa e uma saída e uma solução. Tem uma história que eu gosto muito e que eu acho que ajuda nesses momentos de crise, fazendo uma analogia com o motocross. Um amigo foi pela primeira vez descer uma daquelas pirambeiras cheias de buraco de pedra com motocross com outros amigos experientes. Os amigos experientes foram num minuto e ele demorou. Quando chegou lá embaixo, ele virou e falou assim: gente, o que vocês fazem para ir tão rápido? Com tanto buraco e tanta pedra. E aí os amigos experientes viraram para ele e falaram assim: você fica focando a sua atenção nos buracos e nas pedras? Ele falou: claro, se eu não fizer isso, como é que vocês fazem? O amigo experiente falou: eu foco o meu olhar por onde a minha roda vai passar. E esse amigo falou que na próxima rampa ele fez essa experiência e ele desceu em metade do tempo. Então, eu diria para todos os nossos, para todas as pessoas que estão nos acompanhando, a nossa audiência, empreendedores, achar a solução significa focar o seu olhar do que eu vou fazer para sair e não focar nos buracos e nas pedras. É muito boa analogia essa, Paola, dessa experiência dos motociclistas, né? Eu acho que é muito bom forma de mostrar às pessoas como se manter, como sair de adversidades, né? Esse tema é um tema, e você me lembrou agora da tua história, né? Isso aconteceu em 2004, né? Uma lavanderia industrial, né? Em São Paulo, quando você passou diante dessa situação. Você vê, são situações que você não pode prever e você não tem como nem chamar isso de plano B, porque são situações que você não controla. Eu me lembro, Antônio, que na área de show business, que você também, né, já cuidou aqui nos Estados Unidos, você teve uma situação dessa também. Quer dizer, quem trabalha na área de shows e de eventos não controla coisas como, por exemplo, tempo, vistos, etc. Você teve alguma experiência dessa? Eu me lembro aqui nos Estados Unidos, né? Sim, a nossa empresa, que é uma empresa de serviços de marketing, em 2016, nós fizemos um show do Chitãozinho e Chororó, da dupla Chitãozinho e Chororó, em Orlando. E o show estava marcado já, todo mundo esperando. Foi a primeira vez que eles vinham fazer um show aqui, em Orlando, aberto para o público. Então, vendeu-se muitos ingressos antecipadamente. E eles fizeram a solicitação para o show ser numa quarta-feira. A gente queria que fosse numa sexta, num sábado, mas eles quiseram que fosse numa quarta-feira. A gente cuidou de tudo, da logística, do hotel, da casa noturna, tudo. A gente só não cuidou do visto.
Imaginem o que deu problema? O visto. O visto, né? O visto, um agente deles lá do Brasil, tinha lá um advogado que ia cuidar, e o show era numa quarta-feira, eles só conseguiram o visto numa terça. E eles só avisaram a gente que eles não iam conseguir chegar aqui na quarta-feira, na segunda. Então nós tínhamos aí um dia praticamente para ver outro espaço, ou o mesmo espaço, se tinha disponibilidade no sábado, comunicar milhares de pessoas que o show ia sair de quarta para sábado. Tinha gente vindo da Califórnia, do Texas, de Nova York. A gente teve que fazer um trabalho muito forte disso, e o show então passou para o sábado. Em um dia a gente teve que trabalhar praticamente o que a gente tinha trabalhado em 3 meses. Mas no final, né, sabendo lidar com a adversidade, seguindo aí o caminho, não olhando para a pedra e sim para o caminho, a gente conseguiu vender até mais ingressos, porque mais pessoas conseguiram ir depois no show. E foi um show belíssimo. A dupla se desculpou com o público que não puderam chegar na quarta-feira, e chegaram no sábado, e no final foi um resultado melhor do que a gente esperava. E nem sempre é assim, né? Eu acho que a dica aqui para os empreendedores também, que inclusive que lidam nessa área de serviços, é também uma coisa que você pode planejar sim é na parte de seguros, né? Todos os contratos que a gente assina aqui, no teu caso específico, era uma questão de seguros, mas contratos da área de serviço, você tem uma cláusula chamada força majeure, né? São ações que não estão previstas. O que acontece se por acaso uma situação dessa, o voo não chegar, o artista não chega, eu não consigo chegar para a reunião, e você pode prever isso e fazendo seguros, inclusive, para que você minimize, por exemplo, a sua perda. Então essa é a dica, né? É importante porque você não controla todas as variáveis. Essa é a grande verdade, né, Paula? E eu acho que até é importante, né? Porque essa questão de seguro, aqui nos Estados Unidos, a gente aprende a importância do seguro. Nós, brasileiros, nem sempre temos isso tão claro. Porque, por exemplo, mesmo a questão de variação cambial, que é um risco que qualquer brasileiro que tem alguma renda vinda do Brasil vai sempre ter que enfrentar. E existem seguros para minimizar esse impacto da variação cambial, né? Então, esse eu acho que é um ponto. Um outro ponto que eu acho que é importante é para as empresas ter sempre um fundo de caixa, de emergência, de reserva, porque numa queda de faturamento, você vai ter que lidar. Eu, na época do incêndio, não tinha esse fundo, essa reserva financeira para uma emergência. Então foi difícil, porque aí você começa a usar o dinheiro, o saldo do cheque especial, desconta a duplicata, pega empréstimo para poder fazer frente às despesas com uma queda de faturamento considerável. Então, isso também a gente pode fazer seguros para esses momentos, né? Então, eu acho que você ter um dinheiro guardado como uma reserva na empresa é uma coisa que pode te ajudar nesses momentos aí de crise. Até para, por exemplo, no momento em que o dólar dá uma disparada, você não precisa trazer o dinheiro do Brasil e esperar o mercado se estabilizar se você tem esse caixa aqui. Você não acha, Antônio? Essa questão de diluição de risco, né? Porque a gente tende a, às vezes, botar todos os ovos numa cesta e todas as cestas na mesma carroça. Essa é uma metáfora que quem utiliza é o Cássio Segura. Para quem não conhece, foi presidente do Banco do Brasil Américas aqui, e também foi presidente da Câmara de Comércio Brasil-Flórida. E ele usa essa analogia que eu acho muito interessante. Olha que caso interessante. A empresa Constellation Brands, que é dona da cerveja marca Corona, está investindo agora $40 milhões no lançamento de um novo produto que se chama Seltzer, que está explodindo aqui nos Estados Unidos. E devido ao problema do coronavírus, 38% dos americanos disseram numa pesquisa que não comprariam Corona em nenhuma circunstância. E 14% não pediriam Corona em público. Olha como impacta, algo que você não esperava impacta, né? Então é importante a gente ter essas cestas em várias carroças, né? Não só os ovos em diferentes cestas, mas as cestas em várias carroças para não ficar dependente de uma coisa ou outra. E é interessante essa analogia porque
Por exemplo, as pessoas têm sofrido muito, quem trabalha com comércio exterior tem sofrido muito, por exemplo, com questão de componentes, né? Os componentes não estão chegando da China. E aí vai nesse ponto de ter tudo num local só. Se o seu negócio principal é esse, a dica da Paola aqui é aquela que funcionaria. Como você não tem como diversificar a receita por outro lado, ter um fundo de reserva seria importante. Por exemplo, quem trabalha com câmbio, trabalha com operações internacionais, conhece uma palavra chamada hedging. Hedge é exatamente isso, é você prever um pouco o futuro. Eu trabalhei na área de petróleo durante muito tempo, a aerolínea começa a fazer isso também, é prever como é que vai ser aquele futuro curto ali, né? Aquele contrato que você vai comprar e fazer um lock-in ali daquela taxa futura, né? E você pode perder ou ganhar, mas é uma das formas de você também se prevenir e minimizar, por exemplo, essa questão de risco. Mas tem uma questão que eu queria abordar com vocês, que ela é fundamental, tirando das variáveis que a gente controla, que é a atitude. Eu queria voltar num ponto que a Paola colocou, que eu acho que é muito importante, né? Nós estamos falando de alguma coisa que você não prevê. Não está escrito no plano B. Então, como que eu, empreendedor, vivendo fora, diante dessas negativas, seja do meu negócio, seja do meu visto, eu vou reagir àquela situação que não estava prevista? Porque se você tivesse pensado nela, você vai conseguir fazer. E eu queria explorar um pouco isso. Essa questão da capacidade, até mesmo da inteligência emocional é super importante, né, Paola? Mas a atitude diante do problema é uma das coisas mais importantes. A gente, no nosso dia a dia, a gente vive muito dessas adversidades. Como tem sido um pouco a experiência que vocês tiveram, aonde esse controle emocional falou mais alto, inclusive para a própria solução? Eu acho que o mais importante, Manuel, para mim, tem um conceito que me ajuda nesses momentos. Entre aquilo que me acontece e a forma com que eu vou responder a isso, eu tenho um espaço de escolha. Eu posso olhar para esse problema como uma oportunidade de aprendizado, de crescimento, ou eu posso olhar e me vitimizar. Aí, se eu me vitimizo, dificilmente eu vou conseguir enxergar as soluções, os caminhos. Eu fico presa nos buracos e nas pedras. Então, e isso nós temos controle. Essa escolha de se eu vou encarar o problema de uma forma positiva e vou encontrar a solução, ou se eu vou encarar isso como uma vítima, e essa vítima é como se ela escoasse a minha energia e eu paro, inclusive, de enxergar possíveis soluções. E isso é o que os psicólogos chamam de locus de controle interno e externo. Quando você se vitimiza, você está entregando todo o poder para aquilo que está fora de você, e isso te desanima, te desmotiva. Quando você começa a buscar possíveis soluções, pequenas ações que você faz para lidar com aquilo, você começa a perceber que você tem controle sobre algumas coisas, e isso te traz força e energia para você continuar. Além de tudo isso, eu falo muito de uma questão de fé, que é acreditar. Você tem que acreditar que você tem capacidade para superar aquela dificuldade. Então, nesses momentos, a gente traz essa questão, e aí, quando eu falo de fé, eu não estou falando de religião, eu estou falando de acreditar. Acreditar em você mesmo, acreditar na força do universo. Cada um busca a sua crença, né, em alguma fonte, mas a ter fé é acreditar que eu vou achar a solução. Isso eu acho que também faz uma diferença. Você não acha, Antônio? Eu acho que sim. Faz alguns anos eu aprendi um termo que é serendipidade. Até peguei aqui. O que significa serendipidade? São descobertas afortunadas feitas aparentemente por acaso. E uma das coisas que mais me traz serendipidade aqui, e isso me ajuda muito nos Estados Unidos, eu já passei por inúmeras adversidades aqui, momentos que eu falei, agora vai dar tudo errado, não tem solução, mas o que mais me ajudou aqui nos Estados Unidos foi o meu networking, né? De poder achar alguém que tinha uma resposta, a outra metade da resposta que eu precisava. E isso, esse ano, né, que eu citei para vocês que a gente está sendo impactado aí por diversas negativas de Green Card, esse ano eu estou sendo convidado para inúmeros almoços, porque as pessoas querem trocar ideia com alguém. E isso é muito importante quando você está, principalmente num outro país, ampliar o seu networking. Para quem que você vai ligar a hora que você tiver um problema? Falou. E tantas pessoas que a gente conhece aqui que elas
enfia a cabeça na empresa, só fica na empresa, não faz uma reunião de networking, não vai num evento, não faz nada, e a hora que tem um problema, ela não tem a quem recorrer. Né? Vai ligar para quem? Para o amigo lá do Brasil, que não sabe como se virar aqui. Então, uma dica que eu dou sempre para os empresários é: saia da toca, faça networking, conheça a gente. Para quem que você vai ligar na hora da diversidade? Isso é muito importante também. Você falou bem, e você sabe que isso foi fundamental em 2004 no incêndio da nossa lavanderia lá em São Paulo. Eu imediatamente contactei concorrentes, nós tivemos ajuda de concorrentes, nós trabalhamos durante 2 semanas operando a lavanderia de um concorrente à noite, porque ele não usava máquina. Os nossos funcionários trabalharam lá por 2 semanas, e então naquele momento o fato de eu aprendi com meu pai, então eu sempre tive bons contatos, conhecia todos os concorrentes, fornecedores, clientes, então esse networking realmente fez a grande diferença. Como conseguir uniforme para poder substituir parte daquele material que tinha sido queimado às pressas, conhecendo donos de confecções que nos ajudaram. Então isso realmente, esse networking foi fundamental e fez toda a diferença. Eu imagino que você, né, Manuel, nessa situação do cancelamento das passagens aéreas, conseguir mudar uma data de uma viagem de alguém que em vez de ir para a Itália agora vai deixar para ir para a Itália no ano que vem, e conseguir alguma passagem para algum outro destino, você deve ter usado muito rede de contato aí com todas as companhias aéreas para resolver o problema desses clientes que estão viajando para cidades que estão aí em risco, né? Né? Muito bem dito por você e pelo Antônio. É puro network, né? Eu acho que são nessas horas, e a gente fala, né, que business to business is about network, né? Então são nessas horas que você mesmo vai buscar ajuda, até mesmo no teu concorrente, como você falou. E o único viés dos 2 comentários que eu acredito com vocês, e realmente foi isso, é que são nessas horas também que você descobre os verdadeiros amigos. E você descobre quem são os amigos da onça. É aquela rede tua que você acreditava ser uma rede forte, mas são aqueles fake friends, né? Então, as adversidades também servem para isso, né? Eu também tenho vivido isso, né, um pouco na minha experiência de empreendedor aqui. E costumava dizer isso sempre aqui, ao longo do ano passado, dizia isso, né? O que não falta tatu é para te levar pro buraco. Você descobre muito tatu ou fake friends, né, nesses momentos de adversidade, o que reforça exatamente aqueles que estão ali e te ajudar no momento extremo e não te deixar cair quando você, por exemplo, tem um cliente importante, a tua relação seja com a aerolínea ou mesmo com uma outra pessoa. Então eu não posso, quer dizer, eu tenho que concordar demais com vocês e endossar. Eu acho até que vale, né, Antônio? Talvez pelo programa de hoje, que foi um programa educativo, né, a gente fazer uma lista das coisas que a gente aprendeu hoje aqui. O que você acha? Com certeza, Manuel. Vamos fazer essa listinha. O que a gente aprendeu hoje? Vamos lá, eu vou pegar aqui o que eu aprendi um pouco aqui, vocês, por favor, me corrijam se eu estiver errado. Mas eu acho que primeiro você não controla uma situação adversa, né? Porque senão ela não seria uma situação de controle. Então não dá para falar qual é o meu plano B para uma crise como a gente está vivendo de coronavírus. Não tem plano B, você simplesmente não controla. Qual é o primeiro aprendizado? Se ele estiver acontecendo, respira fundo, dá um passo para trás e veja, bem, isso está acontecendo, esse é o impacto. Como que eu vou reagir para isso? E aí você consegue, dentro do que a Paola falou, naquele âmbito de escolha, de me entrego, me vitimizo ou não, como que eu vou reagir? Eu lembrei uma coisa quando eu fiz meu estágio para a Shell, que o pessoal queria treinar a visão helicóptero. Visão helicóptero é a capacidade de olhar por cima, né? Então a boa pergunta é a seguinte: você está no meio da floresta, alguém grita fogo, o que você faz? Você sai correndo gritando, você sobe de uma árvore ou você fica parado pedindo ajuda? Né? E a resposta correta é: subo numa árvore, porque se subir numa árvore eu vou ver onde está o fogo, vou correr para o lado contrário e vou gritar por ajuda. Né? Então acho que parar, né, subir na árvore, olhar, entender o problema é uma outra grande lição, né? A questão emocional, né, de você controlar e buscar alternativas. Se você já fez uma reserva do seu negócio, é a hora de você lançar a mão daquela reserva, do teu seguro, né? E obviamente pensar de não botar todos os ovos na mesma canastra, né, Antônio, como você colocou, e lidar
com o teu network, quer dizer, aproveitar que numa situação de adversidade você vai precisar de alguém que vai te ajudar e essa pessoa pode realmente te ajudar a abrir um caminho que você não está vendo. Então aí eu acho que a gente tem aí, acho que são as principais lições, você não pode controlar e nesse caso agora, pessoal, se protege, não viaja, porque enquanto a gente não tiver saber para onde vai esse vírus, é melhor cada um também tentar se proteger aí. Então, isso foi o que eu aprendi de hoje. Perdi alguma coisa, Paulo? Não, acho que foi incrível. Eu acho que realmente a gente traz todo... gostei muito da palavra, né? Serendipidade. E realmente a gente olhar aí essas situações e tirar esses aprendizados faz toda a diferença, né, Antônio? Tudo tem solução, né? Mas tem que ter calma, né? Tem que saber lidar com as crises. Dentro das empresas todo mundo fala em gestão de crise, né? Ser bastante honesto, ser franco. A gente não consegue controlar tudo, não tem jeito. Mas a gente, com a união, com os amigos, de verdade, como o Manuel falou, a gente consegue resolver bastante coisa. Ótimo assunto hoje. Você que esteve com a gente, obrigado, Paola. Obrigado, Manuel. Obrigado a você que esteve com a gente. E fique com a gente na próxima sexta-feira aqui no Business Time. Um abraço e até lá.